A paz do Senhor Jesus, para você que nos assiste. A paz do Senhor, Raquel. A paz do Senhor, Cláudia. Estamos aqui de Prazer volta, né? estar aqui de volta. Estamos aqui de volta com o nosso programa Desde os Dias Antigos. Como mencionamos nos episódios anteriores, nossa abordagem foi desenvolvida a partir de uma visão de mundo cristã, em consonância com a nossa confissão de fé, pois cremos que Deus é o Senhor do tempo e por Ele e para Ele todas as coisas foram criadas pela palavra do seu poder. Nos episódios anteriores, nós vimos o reino de Judá, como ele foi destruído e o povo levado cativo para a Babilônia no reinado de Nabucodonosor. Durante 70 anos, os judaítas viveram sob o domínio babilônico, como já havia sido profetizado por Jeremias e Isaías. Os Salmos 137 menciona o sentimento do povo durante o exílio babilônio. Diz assim, no versículo 1: Junto aos rios de Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levavam cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: Cantai um cântico de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Contudo, com a ascensão do Império Medo-Persa, a Babilônia foi dominada por Ciro. O Império Persa não costumava realizar deportações em massa na sua política de dominação, o que permitiu o retorno dos exilados da Babilônia. O retorno, como nós já vimos, aconteceu em 3 momentos principais. O primeiro, com Zorobabel, quando foi iniciada a construção do templo, embora tenha sofrido interrupções ao longo dos anos. Posteriormente com Esdras e depois com Neemias, a fim de reconstruir as muralhas de Jerusalém. O tempo que o povo permaneceu no exílio teve um caráter de ensino, servindo como um tempo de retorno do povo na sua relação com Deus. Durante esse tempo, o povo se reuniu em núcleos familiares para culto ao Senhor, o que, segundo alguns estudiosos, teria sido o cerne de nascimento das sinagogas anos depois. O retorno do exílio representou esperança para o povo judaíta. Podemos observar a menção que o Salmo 126 faz a esse contexto histórico de retorno. No verso 1, quando o Senhor trouxe do cativeiro, que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Uma alegria mesmo estar de volta, né? Nós podemos imaginar como é que foi isso. Embora os judaítas tivessem retornado à sua pátria, o reino de Judá permanecia uma província persa, de modo que toda a organização política estava ligada à estrutura administrativa dos dominadores. Uma mudança significativa ocorreu em relação à língua adotada por eles, né? A língua adotada pelos judaítas, que foi o aramaico. O hebraico era a língua originária, mas foi quase totalmente abandonada durante o exílio. Quando o povo se ajuntou após o retorno, Esdras instruiu-o no entendimento da lei de Deus. Vejamos o texto em Neemias 8, versículo do 8 ao 9. Assim leram no livro, na lei de Deus, distintamente, e deram o sentido, de modo que se entendesse a leitura. E Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus. Não pranteeis nem choreis.
pois todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Esse retorno não significou apenas um retorno geográfico, migratório, mas era também, eles precisavam retornar a aspectos identitários com profundo significado espiritual, como, por exemplo, a festa das cabanas ou dos tabernáculos, que os fazia lembrar que o Senhor os fez morar em tendas quando os tirou da terra do Egito. Era uma festa fixa da lei de Moisés. Durante os anos 520 e 515 a.C., foi reconstruído o segundo templo de Jerusalém. Esse templo, contudo, apresentava diferenças do templo que havia sido construído durante o reinado de Salomão. A diferença entre o primeiro templo, construído por Salomão, e o segundo, nesse momento histórico, também está mencionado no livro de Ageu 2, verso 2 e 3. Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Sosadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: E quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Bem, neste momento histórico, os samaritanos, eles foram impedidos de participar da reconstrução do templo. Com isso, eles construíram o templo de Gerizim, junto a Siquém, por volta do século V a.C. Mas essa rivalidade entre os judaítas e os samaritanos, ele vem de algum tempo atrás. Vamos relembrar essa origem do conflito entre judeus e samaritanos? Essa rivalidade entre judeus e samaritanos tem início quando, após a morte do rei Salomão, o reino se divide. Samaria ficou sendo a capital do Reino do Norte e Judá a capital do Reino do Sul. O conflito era tão intenso que os estudiosos chegam a relatar assassinatos de judeus que passavam pela região de Samaria. Quando Ciro permite o retorno dos judeus para reconstruir o templo, os samaritanos se opõem e a construção precisou ser interrompida em razão da forte resistência que eles fizeram. Flávio Joséfo, historiador, ele narra que o sacerdote judeu Manassés se casou com uma estrangeira, que foi desaprovado pelos sacerdotes de Jerusalém. Os sacerdotes de Jerusalém, exigiram a Manassés que ele se separasse da esposa ou deixasse o sacerdócio. Seu sogro, então, prometeu construir um templo rival no Monte Gerizim, para que Manassés se tornasse sumo sacerdote ali. Segundo Flávio Joséfo, isso ocorreu na época de Alexandre o Grande. O autor também usa esse episódio para explicar a origem do templo samaritano e da separação religiosa existente entre judeus e samaritanos. Mas todo esse contexto não foi um empecilho para que o projeto de Deus chegasse aos samaritanos. A salvação em Jesus não se prende a limites territoriais, ideológicos ou barreiras humanas. Ela é para todo aquele que nele crê. Muito interessante, Cláudia, nesse ponto. Vamos lembrar quando lá no Novo Testamento, no ministério de Jesus, a Bíblia relata o encontro do Messias com uma mulher samaritana, ao passar por Samaria, e ali ela questiona onde seria o lugar de adoração, porque existia justamente esse templo de Gerizim. Em João 4, do verso 20 ao 24, nós temos que ela dizendo, né, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem.
Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Nós podemos citar também, dentre os ensinamentos de Jesus no Novo Testamento, a parábola do bom samaritano, que é relatado em Lucas 10, de 25 ao verso 37, em que Jesus responde a um mestre da lei que perguntou: "Quem é o meu próximo?" Jesus relata que um homem ferido foi ignorado por líderes religiosos, mas foi socorrido e cuidado por um samaritano, rompendo ali com os preconceitos da época. E aí, voltando a falar acerca da construção, da reconstrução do templo, quando Neemias chega em Jerusalém para reconstruir o muro, em 445 a.C., o povo já estava na cidade por cerca de 100 anos. Nessa imagem ilustrada que nós temos na tela, nós temos as características do muro mencionado no livro de Neemias. Muitos dos marcos mencionados por Neemias foram destruídos durante as reformas de Herodes, em 37 a.C. Há evidências arqueológicas desse contexto? A arqueologia tem contribuído muito para compreendermos esse período de retorno do exílio, bem como as rivalidades existentes entre samaritanos e judeus. Entretanto, ela oferece mais evidências sobre o Monte Gerizim do que sobre o segundo templo de Jerusalém. Isso porque, atualmente, o local do templo em Jerusalém não pode ser escavado por questões políticas e religiosas, uma vez que é um local ocupado por importantes santuários islâmicos, impossibilitando assim as escavações arqueológicas. Em contrapartida, as escavações no Monte Gerizim trazem muitas descobertas. Vejamos na tela as imagens das escavações. Nas escavações conduzidas pelo arqueólogo Isaac Magen, entre 1982 e 2006, foram descobertos os alicerces de um grande complexo religioso do período persa, uma ampla plataforma de culto, muralhas monumentais, centenas de inscrições em escrita hebraica antiga e aramaica, contendo expressões como Yahvé e referências ao Monte Gerizim. Além de milhares de ossos de animais sacrificados compatíveis com práticas descritas no Pentateuco. E Cláudia, você sabia que até hoje existem um grupo de samaritanos que vivem na região, eles seguem a Torá e têm o Monte Gerizim como um local sagrado. Claro que hoje já não tem as mesmas características estruturais, porque sofreu modificações, sobretudo no período helenístico. Eles também realizam sacrifícios conduzidos por sacerdotes. Contudo, a convivência atualmente com os judeus, ela é pacífica. Há samaritanos que estudam nas escolas israelenses, que servem no exército de Israel. E o que nós aprendemos, então, nesse episódio, meus irmãos, amigos que estudaram conosco até agora? Não há barreiras para a salvação em Jesus Cristo. Ela é estendida a todos, é universal a quem aceitar Jesus. Estamos finalizando mais um episódio, certos de que Deus é o dono do tempo, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Nos despedimos aqui, você que ficou conosco. Te esperamos para o próximo episódio. A paz do Senhor. Cláudia. A paz do Senhor, Raquel, a paz do Senhor a todos. Fiquem com Deus.